Ele empurrou o envelope sobre a mesa, como quem derruba um troféu. Haviam flashes, umedecendo a luz que entrava pelas janelas altas do salão de velório. O papel brilhava como uma provocação. R$ 90.000, pelos custos do funeral, anunciou Rodrigo. Em voz alta o bastante para que todos ouvissem, como se aquele gesto fosse um saldo final que acertava algum débito entre eles. Virou o corpo na direção dela, o sorriso curto de quem governa a cena. Inventaram que você ficou sem nada. Eu pago o que falta. Como se essas cifras não bastassem. Fechou com a palavra que atravessou o lugar como uma lâmina, acabada. Houve um segundo de silêncio que pesou mais do que qualquer confissão. Alguns convidados desviaram o olhar para os celulares. Outros, tímidos, aproveitaram o silêncio para cochichar. Alguém clicou a câmera. Uma notificação vibrando, depois outra. No fundo da sala, uma tia de Clara encolheu os ombros como quem tenta sacudir uma mosca. A palavra ficou pairando entre os vasos de lírios e as fotos emolduradas. Acabada. Como se uma sentença pudesse caber em 2 sílabas. Helena sentiu o corpo inteiro esquentar, mas não foi calor de raiva explícita nem choque paralisante. Foi uma espécie de claridade gelada que desliga o resto do mundo e a deixa só com a cena essencial, Rodrigo, o envelope, os olhares. O som dos sapatos de salto na recepção parecia amplificado. Alguém derrubou uma cadeira atrás dela. Ela percebeu a própria mão, fechada em torno de um guardanapo, e notou como o tecido tremia imperceptivelmente. Ela ouviu as palavras, acabada, como se fossem lançadas contra um vidro, fracassada, reduzida, dispensável. Ela poderia ter chorado, poderia ter gritado, poderia ter saído correndo dali. Não fez nada na hora. Ficou ali, com a imagem da irmã na parede e o perfume de vela nas roupas, enquanto a multidão lentamente se recompunha, procurando a posição correta entre o embaraço e o espetáculo. Algumas pessoas se aproximaram para consolar. Outras perguntaram sobre os detalhes do funeral, hora da cremação, do memorial, da missa menos, como se o gerenciamento do luto fosse apenas uma logística. E naquele improviso social, Rodrigo pegou a mão de Helena com a mesma confiança com que tinha empurrado o envelope. Como se a cena trouxesse também a confirmação de um poder que, para ele, era irreversível. Ela saiu do salão digna, passo curto e compenetrado, enquanto o burburinho aumentava atrás dela. No corredor, uma jovem pediu desculpas pelo que ouviu, as palavras tropeçando. Minha mãe falou que ele exagerou, um homem que ela reconheceu de vista. Um conselheiro do mesmo setor em que o casal circulava lhe ofereceu um olhar que misturava pena e curiosidade. Tudo registrado na nuvem do rumor, pronto para crescer. Helena sabia, com a frieza calma de quem já negociara crises, que aquele momento não se media só pelo insulto. Era performativo, uma declaração pública que pretendia enterrar mais do que a irmã pretendia enterrar reputação. Impor um status de dependência. Rodrigo queria mostrar a todos que ele sustentava, que ele decidia, que ele podia expor e humilhar sem custo. Era a versão dele de um contrato selado em praça pública. Quando as primeiras manchetes começaram a aparecer no telefone. Marido desembolsa R$ 90.000 no funeral e humilha esposa em velório. Helena leu cada palavra como se abrissem uma porta. Não havia ruído suficiente para embotar a clareza daquela humilhação. Mas havia algo maior, a sensação de que aquela cena podia ser transformada em movimento. A palavra acabada colou na pele. Mas, por baixo dela, algo insistia. Ainda havia contas não pagas, decisões não tomadas, legados por honrar. Se o objetivo de Rodrigo era que todo mundo acreditasse nela pequena, fragilizada, sem recursos, ele cometera um erro de cálculo. Ele havia subestimado uma verdade que Helena guardava como um segredo profissional e íntimo. Dinheiro era apenas um dos instrumentos dela. Havia, além dos saldos, um arquivo de possibilidades,
contatos e decisões que ela não precisava tornar público. E havia, sobretudo, um motivo que pesava mais que a própria vingança, a memória de Clara. O funeral não podia ser reduzido a espetáculo, menos nem a irmã, a um pretexto. Se essa história está mexendo com você, fica comigo até o fim, disse a voz grave de Helena menos na cabeça dela. Era uma voz que atravessava a manchete e chegava até o rosto dos que estavam ali. Não era um pedido, era um convite quase profissional. Acompanhem, ela pensou, porque o que vem a seguir não é teatro barato. Ela saiu do velório antes que a última cadeira fosse empilhada. No carro, fechou os olhos por um segundo. As mãos no volante tremiam agora com um propósito que não era medo, era cálculo. Reconheceu o padrão: humilhação pública, tentativa de isolamento, tentativa de controle. Revelar-se vulnerável naquele momento seria aceitar o enredo que alguém escreveu para ela. A lembrança de Clara veio sem cerimônia, uma irmã que sempre gostara de ouvir rádio de madrugada, que tinha o riso fácil e uma predileção por bolos queimados. Uma mulher com quem Helena tinha dividido segredos menores e grandes traições. Clara não era celebridade nem heroína. Era a razão pela qual Helena não aceitava que a perda fosse apenas pano de fundo para uma exibição de poder. No dia em que Clara adoeceu, Helena abandonara uma reunião importante para estar ao lado dela. Na viagem de volta, após uma madrugada de termômetros e exames, Helena assinalou uma série de prioridades: cuidar de Clara, ajustar os contratos na empresa, preparar a guarda de Luna no caso das coisas piorarem. Era assim que ela funcionava: menos lista, prioridade, execução. A vida tinha essa granularidade que o público não via quando elegia um herói ou um vilão. A relação com Rodrigo, aos olhos de quem olhava de fora, sempre tivera a aparência do casal perfeito. Eles organizavam eventos, recebiam em casa, postavam fotos com legendas calculadas. Mas por trás das imagens havia um arranjo silencioso. Rodrigo gostava do controle. Preferia que a face pública do poder fosse dele. Helena, por sua vez, havia aprendido a administrar essa dinâmica por necessidade e por estratégia menos negociante que faz concessões públicas para salvar a peça maior. Sua carreira, sua independência, a segurança de Luna. No entanto, havia um segredo financeiro que até então tinha permanecido hermético. Guardado não por vaidade ou fantasias de poder, mas por prudência, menos uma decisão tomada anos antes com a mesma intensidade com que se tranca uma porta. Quando Helena tinha 30 e poucos, cansada de depender de decisões tomadas por outros, havia vendido sua participação em uma que ela ajudara a criar no início de sua carreira. Não foi uma venda celebrada com fotos. Foi uma transação discreta, com cláusulas de confidencialidade. Contas fiduciárias e uma estrutura montada para proteger o nome de sua família e, principalmente, garantir o futuro de Luna, o montante, depois de impostos e reestruturações. Havia virado capital administrado por um escritório de confiança menos e estava disponível para ela quando necessário. Ela não havia gritado isso agora, nem nunca. Não porque fosse humilhação admitir recursos, mas porque aquele dinheiro sempre fora a garantia da liberdade, não algo para ser espetacularizado. Revelar os 30 milhões de reais em um momento de dor seria transformar a própria independência em retaliação vazia. Só que a cena de Rodrigo no velório mudou a equação. Não se tratava mais de privacidade, tratava-se de defesa menos de dignidade pública. De proteção para Luna, de preservar a memória de Clara como algo além do show. Helena pensou em possibilidades que não a transformassem numa caricatura de vingança. A ideia de humilhar de volta com cheques e ostentação lhe parecia oferecer pouco mais do que um prazer momentâneo. O objetivo era outro: neutralizar o poder simbólico daquele gesto. Desmontar a narrativa que fazia dela uma mulher incapaz e dependente. Isso poderia significar usar recursos para estabilizar a exposição mediática.
garantir suporte jurídico, criar fatos públicos que mudassem a percepção, tudo dentro da lei, com frieza e planejamento. Ela ligou para Mateus. O número estava gravado no aparelho há anos. Era o de um amigo de universidade que, nos últimos tempos, se tornara advogado com reputação de honestidade implacável. Mateus atendia com uma voz que cortava as formalidades. Helena. Ela se permitiu um segundo de humanidade. Mateus. Hoje não é um dia comum. Ele ouviu, perguntou o essencial e marcou uma reunião para aquela mesma tarde. Não era tempo para rodeios. As redes já começavam a rumorar. No escritório discreto que Mateus mantinha na rua lateral. Ela entrou sem maquiagem demais. Com roupas sóbrias. Uma escolha deliberada para que nada lhe distraísse do conteúdo da conversa. Mateus a recebeu com um olhar atento. Sem perder tempo, perguntou: requer que eu faça o quê? Processo por injúria. Ameaça de dano moral. Pedido liminar. Ele falava com a linguagem de quem sabe navegar tribunais e redações. Helena lhe explicou o quadro com a precisão de quem conta uma peça de xadrez. Contou sobre o envelope, o pagamento público, a palavra lançada. Contou sobre Clara, sobre a dor que merecia respeito. Não falou sobre o montante no banco naquele primeiro momento. Ela queria ouvir o diagnóstico técnico sem revelar a força que tinha para executar o plano. Mateus escutou, anotou, e depois falou com a frieza rara que Helena apreciava. Você pode abrir 2 frentes. A primeira é imediata. Mitigar a narrativa com provas de caráter e pedidos formais que obriguem à retratação pública. A segunda é estratégica. Construir uma base de fatos públicos que tornem qualquer nova tentativa de desgastar você um ato contra uma pessoa influente e bem estruturada. Isso impede que argumentos de escândalo sobrevivam sem custo. Qual o custo? Helena perguntou. Tempo, contatos e dinheiro. Não falo só em honorários. Falo de colocar fatos que mudem as imagens, doações. Criação de um memorial em nome da Clara. Contratos de patrocínio para instituições que ela apoiava. Você pode mobilizar a narrativa sem fazer barulho que pareça vingança. E, se necessário, ações civis por dano à imagem são possíveis. Só precisamos fazer tudo com controle. Quando Helena saiu da sala de Mateus, já começava a esboçar o plano. Havia, ponderou ela, modos de utilizar o capital para criar resistência simbólica sem se transformar numa vingadora desleixada. Poderia criar um fundo para abrigar projetos que Clara defendia menos uma escolinha, um programa de apoio a cuidadores. Poderia, com cuidado, comprar participação em empresas de mídia ou em propriedades que davam sombra ao discurso de Rodrigo. Poderia ainda, em último caso, proteger Luna com estruturas patrimoniais que garantissem autonomia. Essas iniciativas, pensadas em conjunto com Mateus e com uma assessoria de imagem discreta, mudariam o jogo. Não pela ostentação do dinheiro, mas pela conversão daquele capital em impacto público que expunha. Hipocrisia de quem se apresenta como provedor enquanto humilha em público. Helena chamou Luna menos tinha de falar com a filha. Luna, 7 anos, era o eixo emocional que, mais do que qualquer balanço, ditava suas decisões. Quando Helena entrou no quarto de Luna e encontrou a menina desenhando com canetinhas, foi recebida pela pureza de um mundo que não sabia de manchetes. Helena se sentou no chão ao lado dela, puxou a caixinha de giz e fingiu que também queria desenhar. Não falaram de Rodrigo diretamente. Ela não quis sobrecarregar a menina. Apenas abraçou e repetiu, várias vezes, que estava tudo bem. Que a vozinha Clara fora lembrada com carinho e que todos agiam com amor ao fazer as homenagens. Naquele instante íntimo, a decisão se firmou, tudo o que ela faria teria como justificativa Clara e Luna. Usaria os recursos que tinha para transformar um episódio de humilhação em uma construção de proteção e memória. Não para se vingar por rancor, mas para reconstruir o cenário social e legal que Rodrigo tentara derrubar.
Os próximos dias tornam-se uma montagem de telefonemas, reuniões e cuidados discretos. No escritório, Helena passou horas ao telefone com o banco onde os recursos estavam custodiados, confirmando autorizações, prazos, nomes de procuradores. Em uma manhã em que o céu estava pesado, ela assinou uma procuração que autorizava o escritório fiduciário a abrir canais de doação imediata em nome da família, menos instrumentos destinados a assegurar que as despesas do funeral fossem cobertas com dignidade, que os credores fossem pagos e que o restante do capital fosse alocado para um fundo memorial. Era um movimento de proteção, mas também uma carta pública que poderia, quando divulgado de forma controlada, mudar o tom da narrativa. Ela também contratou, discretamente, uma assessoria de imprensa que entendia as linhas tênues entre imagem e verdade. A estratégia era simples: não reagir com escândalo. Criar fatos que não permitissem que o episódio fosse reduzido a fofoca. Em vez de contragolpe midiático, uma série de iniciativas públicas assinadas por ela e pela família de Clara. Em vez de xingamento, uma série de atos concretos. Rodrigo, por sua vez, não ficou inerte. Ao perceber que a cena repercutira, passou a circular com o ar de quem dominava a narrativa. Dava entrevistas curtas, com frases estudadas, e era sempre mencionado como aquele que dera um passo à frente para ajudar a família. Seus aliados começaram a fazer circular versões que pintavam Helena como instável. Alguém que já havia perdido a mão, o que só acentuava a necessidade de uma defesa bem arquitetada. Em uma noite, Helena recebeu uma mensagem anônima com a foto do envelope e uma legenda sarcástica. Ela ficou realmente acabada. Não havia nome, apenas risadinhas virtuais. Era o tipo de humilhação que se esvai no ar dos comentários, mas que corrói. Ela considerou expor o remetente, mover ações legais por difamação. Mateus recomendou calma. Trancar a narrativa era mais eficiente que perseguir cada troll. Responder demais alimenta o motor, disse. Prove sua posição com ações, não com reações. Helena respirou e pensou em Clara. Lembrou da tarde em que as duas conversaram sobre sonhos aparentemente pequenos. Uma cozinha reformada, uma festa de aniversário simples para a Luna. Lembrou da última sopa que Clara fez. Do modo como amassava a massa com carinho, como se cada gesto fosse um último recado. Esses pequenos detalhes menos a sensibilidade para com o cotidiano seriam o fio condutor de suas ações públicas. Se ela transformasse dinheiro em presença, não em vingança, a humanidade da irmã seria preservada. Dias depois, enquanto caminhava pelas ruas que conhecia desde a juventude, Helena notou olhares curiosos de vizinhos que ainda não haviam lido as matérias completas. O mercado de bairro reagia lentamente ao boato. Havia também a presença invisível das redes sociais, onde tudo ganha vida própria. Mas, ao contrário do que Rodrigo esperava, as ações que Helena começou a anunciar eram de uma sobriedade que confundia uma doação discreta a um centro de cuidados paliativos que havia atendido Clara. Um pequeno fundo de apoio para famílias que passassem por despesas funerárias. Contratos firmados com parceiros para uma bolsa de estudo em nome da irmã. O primeiro impacto foi de surpresa. Porque alguém que tinha sido publicamente humilhada começaria por atos humanos, e não por ostentação. Essa inversão começou a virar cabeças. A imprensa, faminta por contrastes, tornou a narrativa mais complexa. A mulher chamada acabada tornava-se a mulher que, sem alarde, honrava a memória e transformava a dor em auxílio coletivo. Rodrigo, que buscara reduzir tudo à cena do envelope, agora enfrentava um efeito colateral de sua própria exposição, a impressão de crueldade gratuita. No entanto, Helena sabia que bons gestos não bastavam sozinhos. Era preciso blindar estruturas patrimoniais, jurídicas, sociais, que impedissem novas tentativas de humilhação. O fundo memorial era a ponta ética da estratégia.
A pedra angular era a reorganização dos ativos que garantiriam autonomia à Luna. Ela reuniu documentos, validou procuradores, conversou com consultores financeiros que entendiam do sistema fiduciário e das salvaguardas necessárias para proteger uma herança. Não era apenas para gastar, era para arquitetar um futuro que Rodrigo não pudesse tocar com palavras ou gestos. Uma noite, sozinha diante de uma xícara de café que esfriava, Helena abriu uma pasta em que reunia recortes do que havia sido publicado e também fotos que mostravam a intimidade de Clara com os amigos. Escreveu um rascunho de comunicado, não para divulgação imediata, mas para que houvesse um fio coerente entre o que ela faria e por que o faria. Clara foi mais que um pretexto, rabiscou. Foi quem nos ensinou a colocar a humanidade onde o mundo quer corrida. Guardou o papel na gaveta. Era a semente de um posicionamento público que viria no tempo certo. Rodrigo, nesse meio tempo, procurou minimizar a reação. Tentou controlar os efeitos com discursos em jantares e mensagens bem ensaiadas. Mas havia sinais de desgaste. Alguns amigos começaram a evitar as festas que antes organizavam juntos. Parceiros comerciais se mostravam reservados em associar suas marcas a eventos onde a controvérsia crescia. O homem que gostava de dar ordens descobriu que a ordem gerava ruído quando removida do quadro doméstico familiar para o espaço público. Era uma pequena fissura, mas fissuras crescem. Ainda assim, nada estava garantido. O show de humilhação podia retornar com outra roupagem, outra palavra. Helena entendia que investir em ações que tivessem impacto social e visibilidade controlada era a melhor defesa. E para isso, precisava de aliados à prova de escândalo, pessoas que realmente se importassem com o trabalho, não apenas com a imprensa. Foi então que ela recontatou Ana, diretora de uma organização que Clara havia apoiado anos antes. Ana respondeu com uma mistura de surpresa e afeição. Havia confiança entre elas. E esse capital estava disponível para converter a dor em projeto. O acordo foi simples, um fundo em nome de Clara, com auditoria pública e metas claras. Não havia espaço para manipuladores nem para clima de revanche. A legitimidade do projeto garantiria que, quando Helena assumisse a liderança do fundo, a opinião pública veria ali um ato de memória, não de retaliação. Enquanto esses passos se desenrolavam, Helena guardava em silêncio outro movimento que não comentava com ninguém além de Mateus. Era uma estratégia fel que, no momento certo, poderia alterar relacionamentos de poder que o casamento institucionalizara. Ainda não era hora de revelar os 30 milhões de reais. Era hora de posicioná-los. Os dias tornei uma cadência controlada de ações públicas com significado, reuniões discretas para proteger o patrimônio e a constante vigilância sobre as movimentações de Rodrigo. Havia noites em que a raiva vinha, súbita e quente, lembrando as mesmas feridas antigas. Em outras, a tristeza dominava menos por Clara, pela imagem pública que havia sido manchada. Mas a determinação era maior. Transformava a dor em alavanca. Na manhã em que Helena decidiu dar o primeiro passo efetivo além das doações, sentou-se numa mesa de vidro olhando o céu cinzento. Pegou o telefone e fez uma ligação que não era apenas protocolar. Autorizou a abertura de uma conta jurídica em nome do Fundo Memorial, com uma estrutura que permitia executar doações e financiar projetos sem exposição desnecessária. A burocracia teria passos e prazos, mas o ato simbolizou mais do que um procedimento. Era a materialização da escolha de não se deixar reduzir a 2 sílabas lançadas contra ela num velório. Quando Helena fechou a ligação, sentiu a curvatura do mundo evertar por um fio. A reação pública já começava a mudar, ainda que ninguém aplaudisse abertamente. Em casa, Luna desenhava um girassol enorme, e Helena pegou aquele desenho e colocou na geladeira como se fosse um estandarte. Havia, no entanto, algo que deixava a tensão no ar. Rodrigo não pararia apenas porque ela escolheu agir com dignidade. Homens que governam a narrativa costumam tentar retomar o controle. Helena sabia que,
Mais cedo ou mais tarde, ele faria outro movimento, talvez um gesto mais sutil, talvez uma articulação social, talvez uma tentativa de questionar a administração do fundo. Por isso, enquanto ainda guardava o segredo dos 30 milhões de reais, ela sabia que precisava preparar o tabuleiro para um embate mais público. Naquele mesmo dia, quando o sol se punha e as sombras alongavam-se pela sala, Helena recebeu uma mensagem de Rodrigo. Era curta, contida: "Vamos conversar." Por respeito a Clara, havia, por baixo das letras, a habitual mistura de comando e teatralidade. Ela pensou por alguns minutos. Poderia aceitar a conversa. Rejeitar seria visto como insensibilidade. Aceitar, uma abertura para outras humilhações. Ela respondeu com uma frase medida, que dizia mais por silêncio do que por palavras. "Conversamos quando houver o que falar sobre medidas concretas para um memorial." Era, naquele ponto, um pequeno recuo estratégico. A verdadeira conversa que interessava não seria apenas entre os dois. Seria com as instituições, com a família e com a opinião pública. Rodrigo poderia querer o palco, mas Helena já escolhera outro script, o que transforma escândalo em alicerce. Quando ela fechou a janela do e-mail, com a calma que vinha de decisões bem pensadas, ainda não sabia qual particular manobra Rodrigo faria depois. Talvez tentasse comprar a narrativa de volta com novos gestos. Talvez tentasse uma pressão jurídica. Ou talvez, e ela temia isso mais, fizesse algo que afetasse Luna. Era esse espectro que mantinha a adrenalina acesa nos nervos de Helena. Não a vingança, mas a proteção. No silêncio que seguiu, ela abriu a gaveta da mesa e tocou o papel com o rascunho do comunicado sobre Clara. A caneta marcou levemente o espaço onde a assinatura haveria de estar. O mundo lá fora continuava a se mover feito uma plateia em suspense. Helena, por baixo de tudo, começava a compor as próximas jogadas. Não era hora de revelar tudo, mas era hora de preparar o terreno para que, quando o momento chegasse, a palavra acabada se tornasse apenas um ruído vazio do passado. Ela sabia o que tinha nas mãos. Sabia que o dinheiro existia, que o capital poderia abrir portas e fechar feridas, ou ser mal usado para espetáculo. E sabia, mais do que tudo, que aquilo que viria a seguir definiria não apenas sua situação legal e social, mas o legado de Clara e o futuro de Luna. O que restava era escolher os instrumentos certos para transformar humilhação em reparação. E ela, que aprendera a trabalhar com as engrenagens da vida, começou a desenhar o mapa daquilo que viria a provar que, apesar da palavra dita em público, ela não estava acabada. Ela sabia o que tinha nas mãos. Sabia que o dinheiro era poder, sim, mas não poder bruto. Era um instrumento com formas, alavancas, nomes e protocolos. Sabia também que a força que precisaria usar não seria a do grito, mas a da arquitetura: contratos, fundos, procuradores. Assinaturas que não cabiam à improvisação. Enquanto desenhava as próximas jogadas, Helena percebeu que o jogo já havia saído do corredor do velório e se tornara público em várias frentes. Era preciso tornar cada movimento incontestável. Chamou Rafael, um executivo financeiro com quem conversara anos atrás quando a negociação da sua participação na startup se concretizara. Rafael não era de ostentação. Gostava de números frios e estruturas impenetráveis. Quando Helena explicou que precisava colocar recursos sob uma blindagem ética e visível, ele respondeu com uma lista quase militar de possibilidades: trust revogável, conselho de curadores independentes, auditoria externa, cláusulas de proteção à guarda de Luna. Não é só sobre esconder, disse ele. É sobre institucionalizar. Se você quer impedir que o ruído volte, precisa transformar a sua resposta em instituição menos algo maior que qualquer ataque pessoal. Em poucas horas, começaram a se mover as peças que, até então, haviam existido apenas em rascunhos e conversas.
O escritório fiduciário acelerou os trâmites. Mateus redigiu mandatos. Ana aceitou, com muita emoção. Integrar o conselho da futura Fundação Clara. Havia um cuidado quase religioso nas escolhas do nome e dos termos de governança. Helena recusou equívocos e simbologias. O fundo seria transparente. Com auditorias trimestrais, metas claras de apoio a famílias em situação de falecimento e auxílio às pessoas que cuidavam de entes terminais menos as causas que Clara apoiara sem alarde. Não queria apenas correr o risco de comprar reputação. Queria garantir que aquilo servisse a algo real e duradouro. Enquanto as máquinas institucionais giravam, Rodrigo começou a jogar no campo que melhor conhecia, a aparência. Aceitou entrevistas. Se fez fotografar com um envelope que vira instrumento de humilhação, não tanto para sustentar o gesto, quanto para repetir o teatro. A repetição tornava a cena natural. Ele paga, ele sustenta, ele corrige. Foi a narrativa que ele tentou enfiar nos ouvidos de todos. Mas Helena tinha barcas mais lentas e profundas. Transformava o dinheiro em decisões jurídicas e atos públicos que não podiam ser simplesmente negados. O primeiro movimento público, cuidadosamente planejado, não foi uma ostentação. Foi uma carta registrada, enviada aos principais veículos de comunicação, ao Ministério Público por cautela. E depositada em cartório, a constituição da Fundação Clara, com endowment inicial e governança. Nos anexos estavam as assinaturas dos curadores. As metas, o cronograma de projetos. Assinado por um auditor independente. O montante que seria alocado imediatamente, uma cifra suficiente para operar por anos, com investimentos em projetos locais. A carta tinha um tom simples, quase seco, em memória de Clara. Inauguramos hoje este fundo. Em breve anunciaremos as primeiras ações. Os jornalistas entenderam o contraste. Um homem que fôssemos acostumados a ver nas colunas sociais aparecia em fotos com um bilhete e um gesto. Uma mulher que fora chamada acabada apresentava documentos públicos que não precisavam de interpretação. A complexidade da resposta de Helena desconcertou repórteres acostumados a manchetes fáceis. Ela não havia gritado. Ela havia criado matéria. Rodrigo percebeu o movimento e reagiu como quem tem o hábito de controlar a narrativa com sua própria voz. Tentou deslegitimar, insinuou que a fundação era manobra midiática. Que as doações vinham de contas que sempre estiveram em nome da família. E que o gesto servia menos à memória do que ao espírito de campanha pessoal. Eram palavras calculadas para semear dúvida menos, mas Helena já previa isso. Mateus e Rafael haviam montado documentação que, se usada com parcimônia, transformaria qualquer insinuação em ruído, comprovantes bancários históricos que demonstravam a origem das verbas, registros de venda das TAP, sobretudo, cláusulas que vinculavam a gestão do fundo à auditoria externa. Não havia lugar para achismos. O segundo movimento foi prático e direto, Helena. Com a assinatura do fiduciário e de Ana no conselho, consertou a transferência de ativos para o trust. Transferiu propriedades que precisavam de nova destinação, uma participação menor em um fundo imobiliário e, o que interessava mais, reservas imediatas que viabilizavam o orçamento do primeiro biênio da fundação. Essa transferência não foi meramente administrativa. Foi simbólica, quando se anuncia que um bem anticentral em uma rede social será entregue a projetos comunitários. A retórica do poder do espetáculo se torna obsoleta. Rodrigo, acossado, tentou uma investida diferente. Em um jantar que sempre organizava para a elite dos negócios locais. Fez um brinde ao resgate familiar, uma frase que soava como pedido de absolvição. Helena foi convidada, mas não compareceu. Em vez disso, enviou um comunicado anunciando que, naquela mesma noite, a Fundação Clara começaria a pagar as primeiras bolsas. O clima era de contradição, enquanto ele procurava aplauso.
o dinheiro de Helena já transformava vidas em silêncio. A reação social foi mais poderosa do que qualquer palavra afiada. Amigos que antes ajeitavam posições ao redor de Rodrigo começaram a fazer de forma cautelosa. Empresas que patrocinavam eventos dele redirecionaram orçamentos para projetos sociais. O espírito de solidariedade linha com a verificação de fatos, e os fatos falavam em favor de Helena. Ainda assim, havia riscos concretos que exigiam respostas legais imediatas. Rodrigo, sentindo a perda de controle, tentou ar-se no controle informal do lar, ameaçou questionar a administração do novo fundo. Espalhou documentos privados nos círculos sociais. E começou a insinuar instabilidade de Helena publicamente, um velho recurso para tentar validar o rótulo atribuído. Mateus, atento, recomendou medidas de proteção. Primeiro, a proteção patrimonial para Luna, um trouxa específico em seu nome. Com curadores independentes incluindo Ana, que garantisse a manutenção do padrão de vida e direitos da menina, sem que Rodrigo pudesse interferir unilateralmente. Segundo, a prevenção reputacional, notificações formais às mídias que reproduzissem mentiras. Exigência de retratações e, quando cabível, iniciais medidas cautelares para evitar difusão de materiais falsos. Helena assinou cada papel com a mesma calma que a acompanhara desde o velório. Não havia espetáculo em sua caneta, apenas a precisão de quem conhece os efeitos daquela tinta sobre o mundo real. Um contrato bem escrito protegia uma criança. Um estatuto bem desenhado impedia que um ato de dor se transformasse em processo de manipulação. Ela não queria o jugo da vingança. Queria blindagem. Foi nesse momento de tensão que uma terceira pessoa entrou no jogo com uma proposta que Helena não esperava. Mas que acabou sendo o catalisador da reviravolta final, Laura. Uma jornalista investigativa que anos antes havia coberto o mercado de tecnologia e conhecia a fundo o processo de venda de STAP. Laura se aproximou por uma via indireta, dizendo que havia interesse em contar a história de Clara e que queria entender melhor o contexto. Não foi uma repentina parceria favorável. Foi uma possibilidade de transformar narrativas soltas em reportagem fundamentada. Helena, que desde o começo recusara respostas dramáticas, colocou condições que a matéria focasse na memória de Clara, no trabalho do fundo e nos impactos práticos, e que qualquer menção à sua situação pessoal só viesse acompanhada de documentação. Laura aceitou. As conversas com a jornalista foram longas, cheias de pausas e perguntas difíceis. Em troca da confiança, Helena revelou detalhes que raramente contaria em público: a venda das tarpanos antes, a criação criteriosa do trust e, por fim, a decisão de manter o patrimônio fora do circuito expositivo por motivos de segurança, não vaidade, mas cautela. Laura, com todo o seu faro jornalístico, encontrou ali combustível para uma matéria que não buscava apenas escândalo, mas sentido. Fez entrevistas com beneficiários do primeiro aporte do fundo. Visitou a Organeva Mediana, conversou com o administrador do hospital que havia recebido doações. E, finalmente, verificou os documentos que atestavam a origem dos recursos. O resultado foi uma matéria que demorou menos tempo do que Helena imaginara ao ser veiculada. Ela trouxe o elemento que faltava para desmontar a peça teatral de Rodrigo. Não era só que Helena tinha dinheiro. Era que ela havia decidido hacê-lo de forma pública, transparente e imutável em favor de terceiro. Era difícil bradar contra quem doa e organiza com transparência. A publicação pegou nas redes. O tom mudou. Pessoas que pouco sabiam sobre os bastidores agora viam o quadro completo. Não era uma revanche. Era um projeto com nome e contabilidade. Os comentários passaram de sussurros maldosos para depoimentos de quem fora ajudado. As fotos do velório, aquelas que Rodrigo queria transformar em peça de aprovação pessoal, ficaram marcadas por outra coisa: fotos de Clara sorrindo, de crianças que receberam ajuda,
de idosos que ganharam alento. A narrativa que Rodrigo tentava construir menos a de um provedor unilateral menos começou a se dissolver. Porque a realidade mostrava ações concretas e instituições. Foi então que o embate virou público de outra forma. Em uma transmissão ao vivo. Durante um evento de arrecadação menor organizado por um grupo que até então se alinhara a Rodrigo. Ele fez uma declaração menos aquela mistura de autoridade e ressentimento que servira de gatilho no velório. Repetiu a palavra, intencionalmente ou não, na tentativa de recriar o efeito acabada. Esperava-se que a palavra produzisse choque e medo. Desta vez, porém, o público já conhecia a história que se seguira. Alguns aplausos que antes se destinavam a ele foram substituídos por sussurros e olhares de quem não mais aceitava a simplicidade do gesto. Ele, que se alimentara de reações, arriscou-se a quedar-se com menos. Nada público acontece sem custos. A tensão subiu quando, pressionado, Rodrigo buscou algo mais. Tentou uma medida de emergência para restringir a administração do fundo. Uma ação no âmbito privado que buscava desacreditar os curadores. Mateus, que antecipara alguns movimentos, estava pronto. Em audiência preliminar, apresentou tudo o que demonstrava legitimidade, contratos, recibos, auditorias e notas de intenção de parceiros. A movimentação jurídica não foi espetáculo. Foi demonstrável. E, na esfera pública, a imprensa acompanhou. Não para alimentar a briga do casal, mas para relatar as consequências institucionais da disputa. O tribunal, tradicionalmente hesitante em ceder ao circo midiático, tratou o caso com seriedade. Mateus não exigiu que a justiça decretasse uma vitória instantânea. Exigiu, apenas, que as medidas cautelares fossem aceitas até que o processo se decidisse. E a decisão, nesse caso, foi favorável à manutenção das ações do fundo, pois havia documentação robusta e legítima. Enquanto o tabuleiro jurídico se montava, Helena tomou uma decisão que seria a peça mais visível de todas. A compra de um imóvel que servira como palco para muitos dos eventos de Rodrigo, um casarão no centro, que ele costumava usar para festas privadas e jantares. A aquisição foi feita por um veículo de propósito público que, desde o primeiro dia, esteve vinculado à Fundação Clara. O valor envolvido podia ser grande, mas era proporcional ao que ela tinha e ao que desejava transformar. O que importa não foi a compra em si, mas o uso dado ao espaço. Dali em diante, nunca mais seria um palco para gestos de poder pessoal. Seria um centro comunitário gratuito para cursos, apoio a famílias em luto e locais de encontro para projetos de assistência. A notícia da compra causou um pequeno terremoto social. Para alguns, foi celebrada como o triunfo da solidariedade. Para outros, um golpe de teatro. Rodrigo, ao ver o casarão com uma placa que dizia Centro de Memória Clara menos Fundação Clara, sentiu, pela primeira vez desde que começou a governar com gestos, a sensação de exclusão. Não havia violência física, não havia humilhação crua. Havia apenas o enfraquecimento do seu palco. Aonde antes ele instigava aplausos, agora havia pessoas trocando olhares e, em muitos casos, abrindo mão de participar de seus eventos. A essa altura, os aliados de Rodrigo já vinham recuando. Não porque ele tivesse errado em tudo, mas porque qualquer apoio público começava a contaminar reputações. Em negócios, risco reputacional vira risco de caixa. Marcas passaram a evitar associações. Convites diminuíram. As redes sociais, que um dia alimentaram o rumor rápido, começaram a repercutir histórias de quem fora beneficiado pela fundação. Histórias humanas. Fotos de crianças recebendo material escolar em nome de Clara, depoimentos de cuidadores que, graças a pequenos subsídios, conseguiram pagar contas e exames. O peso de fatos tão simples neutralizava a grandiosidade vazia do gesto do envelope.
Mas Helena não quis se perder em celebrações antecipadas. Havia um objetivo maior: garantir a autonomia de Luna, preservar a memória de Clara e, se possível, extrair de tudo aquilo uma lição social. Não desejava humilhar Rodrigo no modo como ele a humilhara. Desejava, isso sim, remover a possibilidade de que alguém mais fosse tratado daquela forma no futuro. Para isso, lançou um edital público do fundo que garantia recursos para famílias que enfrentassem custos funerários sem condições, com critérios claros e gestão transparente. O gesto expandiu o alcance do projeto e transformou um episódio íntimo em política pública menos pequena, localizada, mas real. No meio desse processo, Helena enfrentou, também, as próprias feridas. Havia noites em que a ansiedade apertava. Havia manhãs em que o olhar no espelho devolvia marcas que o dinheiro não apagava. Ela visitava terapeutas, conversava com amigas, escrevia à mão bilhetes para si mesma. Sentia, em partes, a calma de quem havia vencido as primeiras batalhas. E a solidão de quem precisava definir, de fato, como viveria dali para frente. A pergunta que a acompanhava não era: vou vencê-lo? Mas quem eu quero ser agora que não preciso provar nada a ele? A resposta veio em pequenos gestos: acordar cedo para levar Luna à escola, participar das reuniões do conselho da fundação, cozinhar em silêncio às quintas uma sopa que lembrava as tardes de Clara, e ir a um pequeno curso de fotografia que sempre desejara fazer. A vida, pensou ela, não era uma peça teatral de vingança. Era um conjunto de compromissos. A escolha por usar o dinheiro para institucionalizar memória e apoio, em vez de transformar num instrumento de escárnio, era, para ela, uma reconciliação prática com seu próprio passado e com o desejo de sustentar algo maior. O ponto final do confronto público veio numa audiência em que Rodrigo, ostensivamente, buscou reparar a reputação com um pedido de conciliação. Não era uma rendição. Era uma tentativa de neutralizar o desgaste. Helena se apresentou com Mateus ao lado, mas foi ela quem falou com firmeza. Pediu que todos os trâmites do fundo seguissem sem interferências e que a questão da separação, que havia começado a se desenhar nos bastidores, transcorresse com respeito à guarda de Luna. Não buscou humilhar, não gritou, pediu segurança. Em troca, ofereceu um termo de cooperação que permitia que, em ocasiões futuras, Rodrigo pudesse ser parceiro institucional se demonstrasse compromisso com os termos do Estatuto da Fundação. Caminho que exigia transparência e ausência de atitudes que pudessem ferir a imagem do projeto. A saída dele do palco público foi gradual e embaraçosa. Não porque Helena o expulsara com um gesto teatral, mas porque o espaço que antes lhe pertencia se transformara. A elite que outrora o aplaudira entendeu que a relação com o poder tinha custos. O homem que empurrara o envelope agora via portas fecharem. Ele poderia disputar nos tribunais. Podia tentar recuperar influência em nichos privados. Mas, em termos simbólicos, perdera o controle central. A palavra acabada deixou de ecoar com força. Era, para a sociedade que a acompanhava, uma tentativa vã de reduzir alguém que vira maior que a injúria. No dia em que o Centro de Memória Clara abriu suas portas, Helena esteve presente com Luna entre os braços e Ana ao seu lado. O casarão, antes símbolo de festas e exclusividades, cheirava a tinta fresca e livros. Crianças enfileiradas para oficinas de arte, idosos sentados em rodas de conversa, mães conversando com assistentes sociais, menos aquela era a nova face do lugar. Helena cortou a fita com uma tesoura que tremia, não por medo, mas por expectativa. A imprensa registrou o momento. Alguns repórteres que antes a reduziam a manchetes agora viram pessoas, olhares verdadeiros e uma fila de voluntários que agradecia a iniciativa. Rodrigo não compareceu. Preferiu, segundo disseram, evitar o constrangimento. As colunas sociais registraram o fato com um ar de luto tardio. Para Helena, a ausência dele não foi vitória nem alívio.
Foi apenas um sinal de que as escolhas dela tinham consequências sociais sólidas. A vida seguiu. Houve dias deliciosos e dias de burocracia. Houveram acordos legais que nem sempre saíram na proporção desejada. Recursos que ainda tramitavam, e a lembrança constante de que justiça não é sinônimo de recuperação instantânea. Mateus lembrava sempre: ganhos processuais existem. Vitórias morais, outras. Helena aceitou isso com realismo. Em casa, com Luna desenhando girassóis na cozinha, Helena experimentou outra vitória, a leveza de uma rotina que não precisava mais ser escrita em termos de defesa. Levantou-se mais cedo para ver a filha acordar. Aprendeu a fazer panquecas que Luna chamava de panquecas de sorte. Encontrou, em gestos pequenos, a cura que o dinheiro não compra. A independência financeira fora um escudo e uma liberdade. A reconstrução emocional era obra lenta e de companhia. Houve, também, quem lhe ofereceu a mão para reconstruir laços afetivos. Amigos antigos que tinham se mantido discretos reapareceram, e conversas ocorreram com a naturalidade de quem volta a caminhar por ruas conhecidas. Mateus permaneceu como um aliado leal. Ana se tornou não só sócia na fundação, mas uma amiga íntima. Rafael seguiu orientando a gestão dos recursos com a discrição de quem não gosta de holofotes. E então houve a oferta, inesperada, de um projeto, um programa de respiro para famílias que cuidavam de um parente em fase terminal. Uma ideia simples que se alinhava ao que Clara defendera e que podia transformar vidas. A Fundação Clara lançou o edital e, em semanas, recebeu pedidos de todo o país. Helena visitou uma casa de cuidado e sentiu que, pela primeira vez desde o velório, o nome de sua irmã serviria de ponte para o conforto de outros. O processo de separação com Rodrigo ganhou contornos práticos nos dias seguintes. Não houve gritaria, nem espetáculos. Havia negociações de bens, acordos prudentes pela guarda de Luna. Acima de tudo, a decisão de Helena de não transformar tudo em tribunal do ódio. Pediu proteção jurídica e acordos que garantissem que Luna cresceria com a estabilidade que merecia. O acordo final, quando assinado, foi feito com a serenidade de quem aceita que relações terminam, mas responsabilidades permanecem. No período que se seguiu, Helena percebeu que a palavra dita no corredor do velório havia, paradoxalmente, sido o gatilho para uma transformação profunda. Pela primeira vez em muitos anos, não precisava ceder para manter as aparências. A liberdade financeira, cuidadosamente estruturada, era apenas o instrumento. A verdadeira conquista fora outra, recuperar a autoridade sobre sua própria vida. Decidir quem ela era fora de rótulos e, principalmente, assegurar que ninguém menos nem um gesto calculado de enfraquecimento público pudesse reduzir Luna ou a memória de Clara a meros objetos de espetáculo. O que ela ganhou, então, não foi apenas tranquilidade econômica. Foi algo que o dinheiro facilita, mas não garante autonomia emocional. E foi também a certeza de que sua resposta menos de transformar dor em ação pública e estrutural trouxera um legado para outros. Helena compreendeu que polegares de aprovação ou reprovação nas redes sociais pouco importavam diante de uma criança que teria um futuro mais protegido, de uma organeveamento que poderia contratar mais assistentes, de famílias que não precisariam escolher entre enterrar e pagar contas. As semanas passaram, com as rotinas do centro se estabilizando. Havia cerimônias discretas para inaugurar salas, relatórios mensais para publicar, e encontros nos quais Helena, mais do que dona do capital, era defensora da causa. Encontrou ali um sentido que excedia qualquer dor particular. A memória de Clara estava viva nas ações que deixavam marcas reais. Num fim de tarde, sentada na varanda do casarão que agora fervilhava de atividades, Helena olhou o sol a descair e pensou no que vinha antes. Lembrou das palavras que outrora feriram,
mas já não lhes dava o peso que tinham. Tinham sido instrumento para uma virada. Tudo aquilo resultara de escolhas. Escolher proteger em vez de punir. Escolher institucionalizar em vez de ostentar. Era uma vitória que não humilhava, mas que impedia futuras humilhações. Luna correu até ela com um desenho novo, um retrato de duas pessoas de mãos dadas. Ao ver a mãe, sorriu com a confiança que só uma criança tem quando sente estabilidade. Helena abraçou a menina e sentiu, naquele abraço, a confirmação de que fizera as escolhas certas. Não houve gritos de triunfo. Houve um silêncio cheio de amparo. Os ecos da história ainda circulariam por algum tempo. Alguns ainda sussurravam, outros escreviam editoriais. Mas dentro daquele espaço, onde rodas de conversa e oficinas aconteciam, Helena encontrou uma região sem boatos, um lugar de trabalho cotidiano, de prestação de contas, de afeto. Na noite em que fechou sua agenda pela primeira vez, após meses de decisões, Helena sentou-se à mesa. Abriu uma caixa onde guardava cartas de Clara menos bilhetes que a irmã deixara, pequenas frases, receitas. Leu, com olhos úmidos, uma nota onde Clara escrevera algo simples. Cuida das coisas com carinho, era uma orientação que vinha de algo humilde e cotidiano, e que, naquele instante, Helena entendeu como manifesto. Cuidar das coisas com carinho, das finanças, das pessoas, da memória. Ela não desejou ser protagonista de uma história de vingança. Desejou ser autora de um recomeço. Quando as últimas luzes do dia sumiram, Helena apagou a lâmpada e foi até o quarto de Luna, onde a menina dormia tranquila. Sentou-se à beira do leito, pôs a mão na testa dela e sorriu. Não era um sorriso de triunfo. Era um sorriso de quem certificou que as decisões concretas que tomara transformaram o medo em proteção. No fim, o que restou da palavra que um dia definira foi apenas o ruído de quem já não cabia naquela imagem. Acabada tornara-se um epitáfio para uma versão antiga de si, e não para a mulher que agora assinava documentos. Apoiava projetos e devolvia a dignidade que fora tentada arrancar. Helena escolheu não buscar revanche. Escolheu reparação, sustentabilidade e presença. E, enquanto o centro de memória Clara ecoava com risos e conversas, ela soube que a melhor resposta àquilo que intenta diminuir uma pessoa é a demonstração de capacidade de cuidar. Por Clara, por Luna e por todas as famílias que agora encontrariam alívio, ela tinha feito a escolha que a definia de forma mais profunda, transformar dor em ação. Se essa história tocou você, conte nos comentários o que faria num lugar parecido. E compartilhe com alguém que precisa ouvir que dignidade pode ser reconstruída.